Fala aí, galera, tamo junto. Essa é uma aula que vai pro YouTube, mas ela tem a finalidade de estar no Classroom para podermos dialogar em meio a essa circunstância difícil. Essa aula vai ser uma aula de revisão para o nono ano, no qual teríamos um calendário de prova agora, na primeira prova do primeiro trimestre, no Externato Lagoas. E essa aula vai ser objetiva para podermos trabalhar esse novo método no qual a gente não trabalhávamos antes, mas que está começando esse novo formato. O Classroom, vocês vão ter um acesso a um código no qual vocês vão poder estar acessando. Isso vai ser passado no grupo do WhatsApp, pelo informe do app do Externato Lagoas, e vocês vão poder estar acessando e entrando na turma de cada professor e seguindo as revisões, os conteúdos e os informes, né, as circulares que terão dentro dessa primeira parada, né, podendo ser prorrogado, enfim. Os formatos vão mudando, mas esse é o formato inicial de trabalho. Então entendam que essa é uma revisão no qual está sendo definido como vai ser o projeto de avaliação, se vai ser pelo próprio Classroom ou se vai ter outras videoaulas por outras ferramentas, enfim. Mas a princípio essa revisão vai ser uma atividade que vai contabilizar pontos e vai ser avaliativa, enfim, e vai trabalhar os aspectos que já trabalhamos, né? No caso, vai revisar os aspectos que já trabalhamos em sala. Não vamos até então, até o dado momento, entrarmos com novos conteúdos. Só revisar o que seria já dentro de um calendário de revisão, porque já estaríamos, né, na véspera da prova, dentro do calendário, que iniciaria no final do mês 3 e começo do mês 4, né? Então a gente está fazendo dessa forma para se adequar a essa nova realidade. Beleza? Tamo junto? E fica aí um recado, né, enfim, de solidariedade, e que nós possamos ter consciência em relação ao momento que a gente está passando. Como eu tento colocar, não é uma questão simplesmente de fé ou de religião, mas é uma questão de cidadania, né? A gente tem que entender que a gente tem que olhar para o próximo mais do que nunca, por mais que a gente não esteja numa classe de risco, ainda mais falando com o nono ano, são jovens, enfim, mas vocês podem estar atingindo pessoas que vocês amam, enfim, e o ideal é estarmos de fato dentro de casa, quietinhos, estudando, e nos momentos de dar uma descontraída, enfim, procurando aquilo que você possa ter como hobby, diversão, enfim, dentro de casa, que é o videogame ou Netflix. Tente ocupar a mente de forma saudável e respeitar essas observações que têm sido feitas pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, por todo o mundo, enfim, tudo isso que tem acontecido. Então, Deus possa abençoar a todos e, como eu costumo dizer, paz de Cristo. Vamos lá agora para a nossa matéria. Vamos trabalhar esse conceito doido de república para a galera que está aí vindo numa pegada de fim do Império, que a gente terminou no 8º ano. E como eu costumo dizer, né, que Dom Pedro, aquela situação toda, né, eu costumo usar inclusive o próprio Afonso Padilha para poder fazer uma analogia, porque o processo de construção de império e isso é o processo de crise, como a gente trabalhou bastante em sala de aula, ele é muito repetitivo. É algo que é fácil de entender a dinâmica e fácil de colocá-lo dentro de uma dinâmica que você não precisa de fato, caraca, mano, eu tenho que me matar de ler isso daqui. É só você entender esse movimento, desde a chegada do João VI aqui, em 1808, com a deixada do seu filho fica, vira imperador, declara independência, 1822, grande fico, nossa, se apropria da nação,
Enfim, já trabalhou que um monte de coisa disso daí é causada. A gente sabe disso agora. Não é aquele quadro do Ipiranga maravilhoso, pintado, enfim. E parece que as coisas vão se reproduzindo, né, de forma automática e que a gente não consegue, por vezes, refletir. Mas se pararmos para pensarmos um pouquinho, você vai observar que as coisas se repetem. Desde Dom João, como eu disse, ele vai comprar cigarro, deixa seu filho aqui e nunca mais volta, né? Dom Pedro faz a mesma coisa, vou comprar isqueiro, deixou Dom Pedro II aqui, nunca mais voltou, né? Mas Dom Pedro II, ele é um cara que ele muda um pouquinho esse jeito inusitado, como colocaria o próprio Afonso Padilha, né? De demonstrar amor por um filho. Porque na verdade o amor não é por um filho, galera. O amor é pela nação e pelo poder. Eles queriam ter as duas nações e manter essa grande, ou esse grande reino, o grande império. Por isso que eles fazem dessa forma. E aí vai se gerar a crise do império, como a gente já colocou. Isso é só um panorama, cara, porque vocês já sabem disso. A gente já trabalhou bastante. Aí eu posso começar falando sobre a crise do império, que está lá o exército, depois da Guerra do Paraguai, Pedro II, que já vem de movimento desde Dom Pedro I, com a questão da Cisplatina, montando o exército, montando uma guarda nacional. Aí você vai ter sim esse problema sendo gerado na Guerra do Paraguai em si, a questão da abolição da escravidão, que por ser império, cara, por ser império, a Inglaterra pressionava a beça para isso aqui deixar de ter escravo, porque desde a Revolução Industrial do século XVIII, o mundo estava mudando o seu formato, não cabia mais ter escravo, tinha que ter salário, trabalhador assalariado. Então, isso gerou um problema e uma grande pressão sobre o império. E em terceiro temos o problema da maçonaria. O Papa, o Papa chegou e falou: cara, como assim? Vocês aí são fechadão com a maçonaria. Pedro II fala, né? Mas por que Pedro II se enrola tanto quando o Papa quer proibir a maçonaria no Brasil? Porque Pedro II, ele era maçom. Ele era maçom. Então como é que ele vai proibir, cara? No final das contas dá um problema gigantesco. E aí as bases da crise do Império está formada com o exército, que enfim, ele começa a pressionar o governo porque eles lutaram pelo país e eles não tiveram seu reconhecimento, e tudo isso que gerou em torno da Guerra do Paraguai estava sendo construído já um pouquinho antes, com a questão da Cisplatina e a formação dessa Guarda Nacional, enfim, desse exército, que passou a ser o que hoje entendemos e conhecemos como as Forças Armadas brasileiras. E a questão do escravo, dos escravos, da abolição, que vai ser dada em 1888, quando o imperador já está com o pé na bunda, já indo embora, ele vai aceitar ou ceder tarde demais. E devido às pressões também internas das oligarquias, aqui a gente tinha um poder concentrado, muito concentrado na mão dos grandes proprietários de terra, né? A monocultura, aquele sistema de engenho, aquilo tudo favorecia com que Dom Pedro II ficasse na corda bamba, né? Então a parada ficava meio tensa. Ele não tinha muito o que fazer, mas se ele tentasse ser um cara com mais articulação política e combinasse melhor isso, de repente ele conseguiria estar de uma forma menos pressionada. Somente porque o mundo mudou, então não dá para continuar a mesma coisa. O mundo mudou há um século antes, então a parada estava sinistra. E a maçonaria, por ele ser maçom, não atendeu o pedido do Papa. Não atendeu o pedido do Papa, né? A treta está formada. E passando essa questão da crise do Império, e esses pilares que vão estar dentro da revisão daquilo que a gente viu e do que está dentro das atividades que serão passadas no Classroom, vocês têm que ter isso em mente. Esses 3 pontos que geram a crise do Império. Beleza? Isso é tranquilão. Dentro do que eu trabalhei com vocês em sala de aula também sobre a questão da escravatura. Quando você
abole isso, quando você tem a abolição de fato, o que a gente trabalhou, mano? Cara, como a gente, eu costumo usar o livro de Máscaras Brancas e eu trabalho isso em sala de aula, né, junto com o material paradidático. Nós usamos a FTD, mas os negros tiveram que se disfarçar de brancos para tentarem serem ou continuarem numa sociedade, serem introduzidos em uma sociedade. Eles acabaram de deixar de ser escravos, mas eles não tinham uma cidadania. Então o escravo sempre foi rechaçado dessa sociedade que acabou de dar a forria a eles, né? Acabou os libertou, tirou seus grilhões, e agora o que eles fazem? Morrem. É isso que o governo pensava, eugenia, embranquecimento da população. Eles não podiam ser inseridos na sociedade, porque a população tinha que se tornar branca. Por isso começa um processo de trazer imigrantes e tudo isso, e o negro não é inserido. Enfim, fica um pensamento, uma reflexão para a gente pensar e refletir sobre os dias de hoje. Como está essa bagaça? Como está isso? Como é? Então, gente, hoje é inserido ainda? Enfim, fica a reflexão. Mas dentro do nosso conteúdo, o negro, de fato, o afrodescendente, ele não pôde ser, ou ele não foi de propósito introduzido, porque tinha um processo de eugenia, de embranquecer a população. E como se fazia isso? Não matando diretamente o ex-escravo, mas não inserindo ele para que ele aos poucos fosse deixando de existir na população brasileira. Beleza? Vou falar um pouco sobre a Lei 7.716. Essa lei trabalha as questões desde o início, foi estabelecido no começo da nossa Constituição, 1891. Ela vai ser melhorada, né? Vai ter emendas, é contra a discriminação. E tem um foco na tentativa de travar o racismo, mas isso só vai ser levantado, só vai ser trabalhado, ou melhor, isso vai estar sendo trabalhado hoje, porque enquanto essa lei foi levantada, simplesmente ela foi uma lei de apoio ao que era a Lei Áurea, mas hoje é que ela está sendo trabalhada com um foco e com uma mudança de mentalidade para a população. Hoje que está se tentando trabalhar uma mudança de mentalidade, o fim da discriminação, enfim, essa lei trabalha pontualmente isso, o racismo enquanto crime, que é o que a gente, por vezes, deveríamos ter criado uma mentalidade, não uma medida judicial para que isso pudesse ser uma verdade, né? Mas, porém, dentro de tudo que a gente observa, por vezes a construção e a desconstrução de mentalidades funciona assim, né? Com imposição, com legalismo, para que se mude e que se transforme a mentalidade. Se é o caminho certo, se funciona, se de fato existem pontos bons, pontos ruins, coisas boas, coisas ruins, mudanças que de fato acontecem e mudanças que de fato não acontecem. Mas essa lei vai estar trabalhando na revisão, dentro da revisão que eu estou passando para vocês, vai estar trabalhando pontualmente o racismo. Então lembrem disso lá e coloquem na perspectiva da discriminação quando vocês verem a questão sobre essa lei. Beleza? Continuando aqui, já está terminando. O que se trabalhou na mudança do paradigma de fato da República sendo estabelecida por meio da Constituição de 1891? Cara, o principal ponto que foi trabalhado foi a lei, o poder moderador, por meio da lei que dentro da Constituição foi formulado para poder impedir com que houvesse um poder acima dos três poderes, que moderavam os três poderes. Era assim que funcionava. Mesmo tendo autonomia entre poderes, tinha um poder que mandava sobre todos os outros poderes, e a bagaça se resumia no poder absoluto do imperador. Então a gente tinha uma falsa democracia. E hoje temos uma democracia real também, mas não vai entrar no mérito da nossa revisão, é só nível de reflexão
vocês pensem, reflitam. Em breve, quando estivermos em sala de aula, a gente debate essa treta, beleza? O que era a política dos coronéis? A política dos coronéis era o relacionamento que eles tinham dentro do próprio clientelismo, que era uma troca, no qual eles tinham o poder local da terra e recebiam um título de coronéis, porque eles eram os donos da terra. E com isso tinha a política de troca de favores e tinha teias de relacionamento com governadores e presidente. Então um devia favores a outro, um ficava na mão do outro e um colocava o outro no poder. Era assim que funcionava. Então eu sou coronel, eu coloco o governador ele traz coisas boas para aquele local que eu tenho uma grande extensão de terra. Então funciona mais ou menos assim. É só olhar para o dia de hoje. Vocês vão perceber que também funciona mais ou menos assim, né? Então, é fácil de entender, é tranquilo de entender. Beleza? Essa é a questão dos coronéis. Os coronéis faziam assim. E temos também dentro dos coronéis essa imposição de votar em alguém, que era chamado de voto de cabresto. Então o voto era aberto, você falava quem queria votar. E se não votasse daquele que o coronel estava indicando, os jagunços vinham aí, arregaçava. Essa era a medida de voto de cabresto. O bagulho ficava doido. E ficava doido se você não atendesse o coronel, né? Então não tinha possibilidade de não atender. Então uma democracia muito democrática, né? É algo assim fantástico. Você para pensar, cara, é algo assim incrivelmente incrível, porque é uma democracia representativa, assim, na sua essência. Então vocês entendam que quando a gente vê no teste a questão do voto de cabresto, essa imposição dos jagunços por meio dos jagunços, imposição do coronel por meio dos jagunços para votar em quem era favorável dentro das relações de trocas, que era chamada clientelismo. Essa parada, tudo nosso. E fechando de fato, a gente tem algumas revoltas que a gente trabalhou. Chibata, a gente tem o cangaço, a gente tem a da vacina, e temos algumas revoltas que foram consideradas messiânicas, porque vinha a esperança. Lembra de Messias? Eu falava isso em sala de aula, que Messias era o ungido que traria esperança para Israel, e na perspectiva de Messias, o messiânico, tivemos aqui dois caras muito doidos, um que estava lá em Canudos e uma na região do Contestado, Santa Catarina e Paraná, que brigavam por pessoas que eram rechaçadas, enfim, ou separadas, marginalizadas dentro desse modelo inicial de república, que eram sertanejos, trabalhadores, desempregados, que começaram a ser deixados e, enfim, e eles começaram a criar um movimento paralelo ao governo, com colaborações mútuas, enfim, e com um discurso religioso na liderança de homens como Antônio Conselheiro, que traziam dentro dessa comunidade de leis paralelas ao governo uma perspectiva de esperança. E essa perspectiva de esperança, ela incomodou o governo. E o governo veio e arregaçou com eles, porque esses movimentos estavam incomodando bastante. E essa é a revisão sobre aquilo que a gente vai trabalhar tanto no questionário dos testes do Classroom quanto nas provas futuras de AV1 ou primeira avaliação do primeiro trimestre. Capítulo 1 e capítulo 2 do módulo 1 do nosso livro. Beleza? Tamo junto? Rau, paz de Cristo e Baoi. Ai, vai, 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 ai, ai, ai,